Oi, pessoas da internet, como é que vocês estão? Semana passada não teve vídeo porque foi o meu aniversário, dia 15 de outubro, e acabou que a semana ficou toda complicada. E aí não teve vídeo, que seria este aqui. Mas mesmo assim, estou trazendo. Então hoje o vídeo é sobre Edgar Allan Poe. Bom, eu não vou falar sobre o Edgar Allan Poe em si, mas eu vou falar sobre os top 10 melhores contos de Edgar Allan Poe que eu já li, ou não sei como vai estar no título, talvez ranqueando os melhores contos de Edgar Allan Poe que eu já li. Isso eu ainda não sei como vai estar no título do vídeo, mas vai estar de alguma forma. Provavelmente você só me conhece como a ensaiadora, como a mulher que fala sobre livro, mangá e anime de forma super descontraída, mas para quem não sabe, eu sou formada em letras, habilitação em língua portuguesa e literatura, e o meu TCC foi sobre a influência da literatura ocidental, ou seja, a nossa literatura, nas narrativas literárias japonesas, ou seja, na literatura japonesa. E aí, lá no meu TCC, eu falo um pouco sobre como o Ocidente chegou no Japão pela segunda vez e como o Japão teve aí seu contato com a literatura ocidental. E lá pro finalzinho do meu artigo, do meu TCC, finalzinho não, metade, final, eu faço uma literatura comparada. O que eu faço? Eu pego de Jinichiro Tanizaki, que é um autor japonês, foi um autor japonês, e vejo nele coisas que, assim, que ele se inspirou no Edgar Allan Poe. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre Edgar Allan Poe, porque eu estudei sobre Edgar Allan Poe, tanto na faculdade quanto pro meu TCC. Eu tive que ler muitos contos do Edgar Allan Poe para fazer o meu TCC, até chegar num conto que eu achava ali que me lembrava bastante as narrativas do Junichiro Tanizaki, até porque o Junichiro Tanizaki era um grande fã de Edgar Allan Poe, então eu tinha certeza que alguma obra do Edgar Allan Poe tinha inspirado o Junichiro Tanizaki. E dito e feito, realmente aconteceu. E eu vou deixar esse artigo foi publicado, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar o número da página, porque é uma compilação de vários artigos. Vou deixar o número da página onde começa o meu artigo junto com uma amiga minha, que foi em dupla, para vocês lerem caso queiram ir conhecer um pouco de como foi essa entrada do Ocidente no Japão, como foi a recepção do Japão com a literatura ocidental e, né, essa análise de Junichiro Tanizaki e Edgar Allan Poe. Todos os contos que eu vou citar aqui, menos um, que é O Corvo, está todos aqui nesse compiladinho, nesse livro, que é uma coletânea de contos de Edgar Allan Poe, uma coletânea bem famosa, já é uma das, sei lá quantas edições, mas essa aqui é uma edição ilustrada, belíssima, sério, gente, é muito linda essa edição. A ilustração é muito bonita e todos os contos foram tirados daqui, dessa edição. E eu indico essa edição para quem quiser aí conhecer Edgar Allan Poe, porque tem uma linguagem mais acessível, né? Sabemos que a Edgar Allan Poe, a linguagem dele é uma linguagem bem rebuscada, bem metafórica. Então essa aqui é uma edição com uma das melhores, digamos assim, traduções atuais que eu conheço, e também as traduções da editora LPM também são muito boas, são bem atuais, uma linguagem bem acessível para quem aí quer se aventurar nos clássicos, ou melhor dizendo, em Edgar Allan Poe. Esse vídeo não vai ser de forma acadêmica, vai ser de forma bem descontraída, que nem os outros vídeos. Eu não tenho nem a pretensão de falar de forma acadêmica aqui, então vou apenas do 10º ao 1º conto que eu mais gosto. Eu vou falar a sinopse deles e vai ser apenas isso. Não vou falar de forma acadêmica, fazer análise, nem nada do tipo, até porque eu não quero que o vídeo fique longo e nem que fique um vídeo realmente acadêmico. Então é só para descontrair, é só para indicar para vocês contos assim que eu, como estudante de letras e que teve um TCC, um artigo publicado em que eu falo sobre Edgar Allan Poe, sobre contos assim que eu gosto, que eu mais gostei, que eu ali li, me aventurei, me assustei,
Fiquei incomodada porque o Edgar Allan Poe é o rei do terror. Então, se você não gosta de terror, se você não quer ficar com o estômago embrulhado, já saia desse vídeo porque é o que você mais vai ficar lendo Edgar Allan Poe. Mas caso você queira conhecer quem foi Edgar Allan Poe, eu vou dizer brevemente só para os curiosos que não têm muita noção de quem ele foi, ou que está aqui e quer conhecer ele de alguma forma, mais um pouquinho da vida dele. Bom, o Edgar Allan Poe, ele nasceu em 1809 e morreu em 1849 nos Estados Unidos. Sim, ele é um autor norte-americano. Muita gente acha que ele é um autor inglês. Até eu, um tempinho atrás, antes do meu TCC, eu achava que ele era um autor inglês, mas não, ele é um autor norte-americano. Ele foi poeta, ele foi escritor, ele foi crítico literário e ele foi editor. Ele escreveu contos de mistérios, de horror, de terror psicológico. Ele está dentro da literatura gótica e, inclusive, ele criou um novo gênero. Para ele, nada era mais belo que a morte de uma mulher bonita. E isso aí já dá indício que ele fazia parte da segunda geração romântica do romantismo. E vamos ver que ele realmente gosta da morte, de mulheres bonitas, ao decorrer aí do que eu vou falar sobre alguns contos dele que eu gosto, que envolve sempre morte de mulheres muito, muito bonitas. E para quem é fã do Conan Doyle, desculpe lhe dizer, né, Conan Doyle aí é o autor do personagem Sherlock Holmes, mas foi o Edgar Allan Poe que criou o conto policial. Mas ele teve a vida bem miserável, a vida dele toda foi bem miserável, a vida dele é triste, foi muito triste. E ele só conseguiu sucesso e dinheiro, a família dele conseguiu dinheiro, bom, depois que ele morreu, né? Bom, agora eu vou dizer quais são os meus contos favoritos de Edgar Allan Poe, indo do 10º ao 1º, mas antes... Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixe seu like. Comente aqui embaixo qual é o seu conto favorito do Edgar Allan Poe, caso se você goste dele ou não. Enfim, me conte se você não gosta de Edgar Allan Poe aqui embaixo também. E compartilhe esse vídeo para alguém aí, alguém que goste do Edgar. Não se esqueçam de dar uma olhadinha no meu artigo, que vai estar na descrição. E é isso, e vamos começar o vídeo de hoje. Em 10º lugar temos o Barril de Amontilhado. Eu usei esse conto no meu TCC para defender o meu TCC, mas no artigo que vai estar na descrição eu usei apenas um conto de Edgar Allan Poe e um romance do Junichiro Tanizaki. Mas enfim, voltando ao assunto, o Barril de Amontilhado ele foi publicado originalmente em 1846 numa revista feminina. O conto se passa na Itália e conta a história de Montresor, que deseja vingar-se de um amigo por tê-lo ofendido, mas a gente não sabe o que exatamente esse amigo fez para ele. Assim, o Montresor realiza sua vingança, mas algo de muito bizarro começa a acontecer no final do conto, porque afinal é Edgar Allan Poe, tudo tem que acontecer de forma bizarra, né? E aqui nesse conto, Edgar Allan Poe fala bastante sobre sadismo e etc. Mas como eu falei, não vou falar de forma acadêmica, não vou fazer uma análise. Estou me segurando para não fazer uma análise de Edgar Allan Poe e os contos deles. Mas se vocês quiserem muito uma análise de algum conto de Edgar Allan Poe, comentem aqui embaixo, porque eu com certeza vou fazer com muito prazer. Em 9º lugar, temos o Enterro Prematuro. Esse conto conta a história de um homem que tem catalepsia, que é basicamente uma doença que a pessoa tem períodos em que ela dorme por muito tempo. Pode ser por dias, pode ser por meses. E esse homem ele tem essa doença, até que ele entra num período que ele não acorda mais e a galera acha que ele morreu. Pronto, morreu. Bora enterrar o homem e é isso. Acontece que esse homem ele não morreu, ele está vivo e foi enterrado vivo. E aí que, né, tem os misterinhos, tem o terror da história. Em 8º lugar temos A Máscara da Morte Vermelha. É um conto que a galera relembrou na época da pandemia, porque fala aí sobre confinamento. Então vamos lá. Esse conto foi publicado pela primeira vez em 1842 e conta a história de um príncipe que convida 1000 amigos para uma abadia. Acontece que esse príncipe, não sei, decide confinar essas 1000 pessoas. Sim, 1000 pessoas. Imagina você passar
a sua quarentena dentro de casa, da sua casa com 1000 pessoas. Mas claro, né, que aqui estamos falando de um castelo. Depois de alguns meses de confinamento, ele decide fazer um baile de máscaras. E é aí nesse baile de máscaras que o intruso aparece e as coisas começam a acontecer. Gente, sério, eu já tinha falado sobre 2 contos aqui e eu percebi que eu não tava gravando. Então vamos voltar, voltando. O 7º conto é Ligeia, não sei exatamente como se pronuncia o nome, mas eu creio que seja Ligeia. Ele é um dos contos mais antigos de Edgar Allan Poe, tendo sido publicado em 1838. Aqui o nosso narrador é casado com Ligeia, que é uma mulher muito inteligente, só que ela acaba falecendo. Nisso, ele acaba casando com a Lady Rowena, que também acaba falecendo, só que a Lady Rowena ela acaba voltando dos mortos. E é aí que a parada acontece. E, enfim, vamos pro próximo. Em 6º lugar, temos Morella, que foi o conto que eu também usei no meu TCC original, né? Na estrutura original pra se formar, eu usei ele. Eu usei, na verdade, 3 contos de Edgar Allan Poe no meu TCC original, não no artigo que vai estar aqui na descrição. Morella foi publicado originalmente em 1835, assim como Ligeia é um dos contos mais antigos de Edgar Allan Poe. Morella é uma mulher muito inteligente e gosta muito de filosofia, só que ela acaba adoecendo, só que ela tá grávida, então ela pare a filha dela, mas acaba morrendo no parto. Mas antes de morrer, ela diz uma frase super pro marido dela antes de morrer, e essa frase, o que ela fala, vai acontecendo aos poucos ao decorrer que a filha dela vai crescendo. E é muito bizarro. E eu gosto muito desse conto. Porque ele é bizarro. Em 5º lugar temos o Corvo. Sim, o Corvo não está em primeiro, o Corvo está em 5º lugar. Foi o conto aí que deu renome pro Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, ele é atrelado ao Corvo hoje em dia. Todas as imagens que a gente vê do Edgar Allan Poe tem um corvozinho. Ele realmente ficou famoso por causa desse conto. Machado de Assis, Fernando Pessoa, na época, né, fizeram tradução desse conto. E ele foi originalmente publicado em 1845. Bom, aqui conta a história de um corvo falante que ele pousa do nada, assim, na janela de um cara e começa a falar com um cara que tá meio dodói da cabeça porque ele perdeu a mulher amada e ele tá muito triste por causa disso. Esse conto, ele é muito famoso por causa da estrutura dele, aqui já falando de uma forma mais acadêmica, mas por causa da estrutura dele, ele tem uma rima interna, ele tem a literação, ele fala sobre filosofia, sobre mitologia, tem elementos folclóricos, clássicos, enfim. Esse é um conto rico de muitas formas, e o próprio Edgar Allan Poe falou que ele realmente queria fazer uma coisa mais ritmizada, digamos assim, mais formalzinha. Vamos falar de uma forma aqui mais coloquial. É por isso que o Corvo é tão importante e é tão famoso, porque realmente ele tem tudo isso, essa rima, essa literação, essas referências mitológicas, folclóricas, clássicas, enfim, é um conto muito bonito de se ler, mas a história em si não me cativou tanto, por isso que está em 5º lugar. Em 4º lugar, temos Os Assassinatos da Rua Morgue. Foi publicada em 1841 e é considerada a primeira história moderna de detetive. Sherlock Holmes, sim, não é você. A história basicamente conta a história de um detetive chamado Auguste Dupin, enfim. Ele precisa resolver a morte misteriosa de 2 mulheres e sério, o final desse conto é maravilhoso, o jeito que elas morreram. Meu Deus do céu, porque ele vai passando por várias teorias e quando chega na teoria, realmente, na real, você fica... Meu Deus, eu amo esse conto. E é um conto enorme. Em 3º lugar, temos Berenice, que é o conto que eu também usei no meu TCC. E esse é o conto final que está no meu artigo, que vai estar aqui na descrição. Dei lá uma lida, quem gosta aí da literatura ocidental e oriental, dê uma lida lá, que esse artigo, nossa, meu Deus, tá maravilhoso. Berenice foi publicado originalmente em 1835, sendo assim também um dos contos mais antigos de Edgar Allan Poe, porque afinal eles eram publicados em revistas, em coletâneas, então, enfim, eram publicados tudo ao mesmo tempo.
O conto conta a história de Egeu, que casa com a sua prima chamada Berenice. A Berenice, ela acaba morrendo e Egeu, que já não batia muito bem na cabeça, ele meio que saía assim um pouquinho da realidade, começa a ter obsessão pelos dentes da Berenice, só que sim, pelos dentes da Berenice morta. Então é um conto muito, muito louco e eu amo de paixão esse conto. Por isso que ele está aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, temos o famoso Gato Preto, que eu tenho certeza que você, se não leu, conhece, porque também aí o Gato Preto é bem atrelado a Edgar Allan Poe. E foi publicado originalmente em 1843. A premissa desse conto é o seguinte: um homem que a priori amava tanto animais de estimação decide odiar animais de estimação, mais especificamente um gato preto. E ele começa a fazer maldades com esse gato preto. Então aí, quem é muito sensível em relação à maldade com gatos, com animais de estimação, com animais no geral, né? Quem não gosta de ver, nem de ler, não lê esse conto, porque ele realmente é explícito. Estamos falando aqui do pai do terror, Edgar Allan Poe, então ele é meio explícito, esse conto. Me embrulhou um pouco o estômago ver o jeito que, né, o cara trata o gato, né? Ele faz maldade com o gato. Então não leia se você for muito sensível com esse assunto. E em primeiro lugar temos O Coração Delator, ou Denunciador. Ele é conhecido dos dois jeitos. Ele foi publicado originalmente em 1843. E nesse conto, um homem sem nome tenta convencer o leitor de que ele não é louco. E o porquê dele ter matado um velhinho por causa da catarata do velhinho. Então, tipo assim, eu não sou louco, mas eu matei esse velhinho por causa da catarata dele. Ele vai tentar te explicar o porquê que ele não é louco e o porquê que ele matou esse velhinho por causa da catarata desse velhinho. E é essa a história. E eu amo de paixão este conto. É o meu favorito. Então é isso, chegamos ao fim do vídeo. Provavelmente ficou um vídeo longo, porque eu amo falar sobre Edgar Allan Poe. Eu não fiz análise aqui de nenhum conto, nada foi analisado. Eu apenas disse qual foi o tal conto que está em 19º, terceiro lugar, e disse a sinopse dele. Não me aprofundei em nada, porque senão o vídeo ia ficar enorme. E não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é, tipo, mostrar pra vocês que quais são os meus contos favoritos e talvez assim vocês se interessarem a partir da sinopse por eles. Não só por isso, mas como eu falei, eu tenho um pouco mais de prioridade para falar de Edgar Allan Poe, porque eu estudei ele na faculdade, meu TCC ele está envolvido, então talvez assim você pense, bom, ela tem prioridade para falar, então vou dar uma chance para esse conto aqui. Vou dar uma chance para O Coração Delator, que é o conto favorito dela, de Edgar Allan Poe. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, essa é uma edição maravilhosa que vocês podem comprar, eu acho que na Amazon. Eu comprei na época que não tinha pandemia, comprei em livraria física, foi olho da cara, mas é uma edição maravilhosa, ilustrada, e tem o prefácio de Charles Baudelaire, que também foi um grande autor, um grande poeta. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo o seu conto favorito de Edgar Allan Poe. Vamos conversar sobre ele aqui. Ele tem muitas controvérsias. Ele tem uma história bastante intrigante, bastante triste. Enfim, não esqueça do seu like. Esse é um canal novo. E para ele crescer, ele precisa de engajamento. E como você pode engajar esse vídeo? Você pode dar like, você pode se inscrever, você pode comentar qualquer coisa aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com alguém aí, alguém que gosta de Edgar Allan Poe assim como eu. E assim como você, que eu acho que se você está assistindo, você deve gostar de Edgar Allan Poe. E é isso, e até semana que vem, e feliz Halloween!